E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre mais um livro no canal. Eu não estou postando muita coisa por aqui. Eu até falei no início do primeiro vídeo que eu fiz que eu ia postar quando me desse na telha, né? Então, tô postando quando me dá na telha. Eu tô lendo um livro do Cleon Skousen, W. Cleon Skousen, que chama O Comunista Exposto. Ele é um livro muito bom, gente. Eu acredito que, na verdade, estou fazendo esse vídeo aí justamente para fazer com que esse livro ele chegue ao máximo de pessoas possível. Ele é um livro que fala justamente do comunismo, como aconteceu, quando aconteceu, para que a gente possa, inclusive os comunistas, né, se situarem aí com relação ao comunismo. Tem muita gente que se diz comunista e não faz nem ideia do que está acontecendo, do que aconteceu. Não faz nem ideia do que aconteceu na União Soviética, né? Não sabe o que aconteceu, como aconteceu, quem foi. Tem gente que fala que é comunista, não conhece Marx, não sabe o que é marxismo. Então é bem importante isso aí. Com relação ao comunismo, o Skousen começa trazendo a ideia de que o comunismo parte de alguém totalmente contraditório, assim, ao normal, que a gente consegue visualizar como um herói, né? Como um revolucionário e tal. Ele traz a ideia de Marx, né? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Ele traz a ideia de Marx e a ideia de que Marx era um revolucionário e tudo mais, só que Marx era estranha a vida dele a princípio, é o mínimo que se pode dizer, né? Estranho. E o Skousen conta como é que era. Começa o livro falando sobre o marxismo quando quando Marx ele está em Londres e ele conta um pouco de como é que era a casa e tudo mais, isso por citações escritas, né, por pessoas que viveram lá naquela época. Então ele conta ali de algumas coisas do século XIX e prossegue do século XIX para o século XX com relação à União Soviética, os tratados que aconteceram, como foi na União Soviética a modificação entre o governo dos czares e a atuação de Lenin ali no início, o assassinato do czar, do último czar o último czar e a família, né, pelo Lenin. E aí, subsequentemente, ele vai tratando sobre Lenin, sobre Stalin, sobre Khrushchev, fala um pouco sobre Marx, Engels, Trotsky, e são peças fundamentais nesse jogo aí com relação ao que aconteceu na União Soviética. E ele fala muito sobre os Estados Unidos, o que aconteceu dentro dos Estados Unidos, pessoas infiltradas dentro dos Estados Unidos com relação à Rússia, né? Pessoas que eram comunistas e ajudavam o comunismo. Uma coisa muito muito marcante fica no livro, assim, principalmente para mim, assim, eu falo, foi a questão do Lend-Lease da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos fez para ajudar a União Soviética com relação ao combate à Alemanha nazista. E eles posteriormente usaram esse Lend-Lease para guerrear contra os Estados Unidos depois, né, na Guerra Fria. E para aqueles que não sabem, o Lend-Lease foi um valor. Deixa eu falar de um modo que dê para entender. A gente está no Brasil, eu estou localizado aqui no Rio Grande do Sul, e a gente sabe que o governo do PT fez algumas doações de valores para determinados países, né? Para ajudar na construção de uma coisa, de outra. E na verdade não foram doações, foram empréstimos, mas meio que a fundo perdido, assim. Aumentaram a ideia de que o país poderia... Bem simples, tá? Eu vou falar para vocês de uma maneira não muito... como eu vou dizer... De uma maneira simples eu vou passar para vocês. Eles fizeram um empréstimo. Primeiro eles aumentaram a possibilidade, vamos dizer assim, né? Aumentaram a possibilidade de alguns países pagarem. Fizeram uma troca de informação lá, modificaram uma tabela que eles tinham lá, como se os países que eles fossem emprestar o dinheiro tivessem uma possibilidade maior de pagar o empréstimo.
pagaram, emprestaram o dinheiro. Muitos desses países não retornaram através do BNDES, não retornaram o valor. Nos Estados Unidos é mais ou menos isso, só que o Lend-Lease foi feito como doação e ajuda para a União Soviética. E muita coisa foi mandada na época da Segunda Guerra Mundial, até porque a União Soviética estava combatendo a Alemanha nazista. E não vamos entrar na questão de quem foi um dos principais responsáveis pela atitude da Segunda Guerra Mundial, né? O ataque de Hitler e tudo mais. Não vamos entrar nesse detalhe, não vamos entrar no detalhe de Stalin, o que ele fez, como ele procedeu, acordos com a entre a União Soviética e a Alemanha, não vamos entrar nesse detalhe. Mas o Lend-Lease foi uma coisa bem interessante, porque a partir do momento que os Estados Unidos reconhecem que a Alemanha está tomando vantagem em cima da guerra, ela fortalece a União Soviética através desse Lend-Lease. O que era? Era dinheiro, eram bens, comidas, tudo para que a União Soviética não se destruísse, não fosse destruída pela Alemanha nazista. E isso deu certo. E a Alemanha nazista, ela caiu, e a União Soviética, ela só não caiu por causa do Lend-Lease, pelo que os Couzon falam. A ajuda foi muito grande, não só dos Estados Unidos, mas de alguns outros países, só que o que mais me chama a atenção é a questão do que a União Soviética fez posterior, ou melhor, o que Stalin fez posterior a isso. E posterior ao Stalin, o que Khrushchev fez, né? Nikita Khrushchev, ele... Olha, é uma coisa assim que se a gente for analisar a história do Nikita, a gente vê que um cara extremamente autoritário, chegou ao poder de uma maneira bem estranha e fazendo umas jogadas muito, muito bem pensadas, e a gente fica analisando isso e fica pensando, que coisa mais, que inteligência usado pro lado negativo, né, pro mal e tudo mais. O Scuzon não fala sobre o que aconteceu dentro dos Estados Unidos, sobre o FBI. Ele era do FBI, né? Ele era professor, também palestrante, tem até citações no livro de fazer mais de 400 palestras por ano. Ele tinha um ranking lá de palestras que ele fazia por ano. E ele abre o jogo do que o comunismo fez ao longo dos anos, sendo que esse livro foi lançado na década de 50. E depois ele sofreu algumas atualizações. Eu tenho uma versão dele, a última versão que foi feita, que foi incluída as 45 metas do comunismo, que, gente, vocês têm que ler para vocês entenderem, aí falando sobre arte, sobre a cultura, sobre as escolas, sobre religião. E o Scuzon é bem enfático em dizer que em deixar o leitor entender toda a questão assim de uma maneira fácil. E ele é bem enfático deixando mensagens para alunos do ensino fundamental, para pessoas que estão na faculdade, para os jovens, para pastores, para políticos, para pais. Ele faz uma abertura geral do que o comunismo fez ao longo do tempo, e ele explana isso de uma maneira muito boa no livro. O livro é muito interessante, é um livro que parece que tu não quer parar de ler, assim, tu tem que te controlar para te não passar 3, 4, 5 horas lendo aquele livro. Então é uma leitura muito boa. Ele fala do que aconteceu na União Soviética e nos países satélites da União Soviética. Ele fala sobre... Ele traz uma espécie de biografia pequena, não muito grande, do Marx, e uma análise muito profunda do comunismo, do que foram as metas, quais foram as ideias principais e tudo mais. Isso aí te dá um up assim com relação ao entendimento do que o comunismo é e como ele tratou ao longo dos séculos as principais causas de alguns problemas e tudo mais. E ele é estranho, sabe por quê? Porque se a gente for pegar os escritos de Trotsky, agora falando de alguém que até agora, eu tô no final do livro, até agora não foi falado, que é Gramsci, a gente vai
achar umas coisas bem estranhas nos escritos de Marx, Engels, Gramsci e Trotsky e Gramsci, né? É, eu não consigo entender assim o sentido. Vou dar um exemplo para vocês. Ah, o Trotsky falava na questão da família. E era bem estranha a ideia dele com relação à família, que o Marx também escreveu um pouco sobre isso e depois passou algum tempo algumas outras pessoas escrevendo sobre isso. Ele dizia que a partir do momento que tu tem uma hipocrisia tão grande com relação à família, que tu pega e trai a tua esposa, a solução para que a traição não aconteça mais é não existir mais família. Daí eu fico assim sem saber o que eu vou pensar sobre isso, né? A questão toda do comunismo é um comunismo... A causa do comunismo, no frigir dos ovos, né? A causa final do comunismo ela pode ser alcançada e eles batem nessa tecla. Não interessa por qual motivo ou razão, quais as coisas que tu vai fazer para alcançar essa meta comunista. Qual as coisas que tu vai ter que passar ou padecer para chegar a determinado patamar da causa, alcançar a causa, a revolução do proletariado e tudo mais. É uma coisa assim bem estranha, porque a gente nunca está acostumado a trabalhar com pessoas que não tenham ética e nem moral, o comunismo ele é amoral até o ponto hipotético, né? Até o ponto em que for instaurado realmente o comunismo. O comunismo nunca existiu, mas de verdade, né? O comunismo nunca existiu. E ele só vai chegar ao ponto de ser comunismo mesmo, partindo do socialismo para o comunismo, a partir do momento que todas as pessoas de dentro de um determinado país, elas forem conscientes do comunismo e optarem por comunismo. A partir do momento que tem alguém dentro do Estado que faça a apologia contrária, aí o comunismo não chega, não se tem um bem comum com relação a isso. Tem muitas metas, e eu vou dizer assim, gente, se o socialismo e o comunismo se o mundo do comunismo e do socialismo fosse um mundo perfeito, o comunismo funcionaria. Só que nós não vivemos em um mundo perfeito. Nós vivemos em um mundo decadente, complicado. Um mundo em que uns trabalham muito e outros trabalham pouco. Um mundo em que uns são muito preocupados com uma coisa e outros são muito preocupados com outra. Então, é complicado de tu chegar a um ponto de chegar a um comum. A ideia total do comunismo dá pra gente ver na história aquela do professor, que a partir de um determinado momento lá, ele diz assim, ó, vocês querem testar o comunismo? Nós vamos testar aqui na sala de aula. Todo mundo vai dividir a nota com todo mundo. Os inteligentes vão dividir a nota com as pessoas, os estudiosos, né, vão dividir a nota com as pessoas que não são tão estudiosas. Aí aquela pessoa que não é tão estudiosa fica das mais faceiras do mundo, né? E a que é estudiosa, quando vê a nota rebaixada lá para mais um pouquinho que a metade, aí ela fica bem descontente com isso. Esse é o comunismo. É complicado tu dizer para uma pessoa que ela vai receber tantos por cento daquilo que ela foi responsável total por produzir. Então é bem importante a gente entender essa questão de comunismo da seguinte forma: a partir do momento que e a tal da meritocracia, né? A partir do momento em que tu entende o sentido real do comunismo e como eles querem instaurar o comunismo e como eles analisam a questão do comunismo, parte final do comunismo, aí a gente pode ter mais ou menos uma noção. O comunista tem a ideia de que o comunismo ele parte de um princípio que ele tem que ter um processo para se chegar ao comunismo, e é justamente assim. Tem que se ter um processo para se chegar ao comunismo. Só que o processo final deles, primeiro que as bases já são complicadas de serem absorvidas, né? Uma base amoral, uma revolução através da matança,
Vocês têm que ver as biografias, e inclusive a bibliografia do livro também apresenta, o Scullin apresenta várias fontes e tudo mais, né? Então a gente tem que analisar de uma maneira assim, a ler tudo que a gente pode sobre o comunismo e tirar uma conclusão. Tirar uma conclusão sobre o que aconteceu, como aconteceu. O livro, o Scullin, ele passa por várias etapas do livro e explica várias coisas do comunismo que elas estão meio, como é que eu vou dizer para vocês, meio nubladas assim, envoltas em alguns mistérios que muitas vezes são desvendados a partir do momento que tu começa a olhar com outros olhos. A ideia de Gramsci, por exemplo, de não atacar quartéis, atacar escolas, não atacar blindados, atacar ideias e tudo mais, né? Não me lembro se é assim a citação, mas é parecido. É uma coisa muito inteligente. É uma coisa muito inteligente. E a gente tem que entender que o comunismo hoje ele é disfarçado. Ele já não é a mesma coisa que era na União Soviética. Ele já tem o socialismo diferente. E para aqueles, só um adendo, para aqueles que dizem, eu não sou comunista, eu sou socialista, lembrem-se, a sigla da União Soviética era URSS. O que significava isso? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí tu vai dizer que tu não é socialista? O comunismo, ele por si só é irmão do socialismo. O socialismo estava dentro do comunismo. Eu já vi muito vídeo de gente falando aí coisas que não tem nem cabimento aí sobre o Holodomor, sobre os gulags, que era na época do Stalin, né? E, gente, vamos pesquisar sobre isso, vamos analisar. Tem um livro muito bom que se chama Arquipélago Gulag, que é um livro muito bom também. Pesquisem sobre isso, eu comprei na Amazon o meu e eu tô lendo. É muito interessante sobre o que aconteceu na União Soviética e em vários outros locais ali, até culminar naquela questão do arquipélago Gulag, né? E com relação ao livro do Scullin, gente, é fantástico o livro. É pra gente entender desde o início quem foi Marx, quem foi Engels, quem foi Trotsky, como assumiram o poder Lenin, Stalin, o Nikita Khrushchev, fala um pouco sobre Fidel Castro também, quem ele era. O mais interessante assim é que o Scullin ele traz uma ideia geral de como foi que o comunismo agiu e uma ideia particular de cada um, quer seja o Marx, ou Engels, ou Trotsky, ou Lenin, Stalin e Companhia Limitada, né? A ideia do Nikita, a ideia principal do Nikita Khrushchev, ele também bate em cima. É muito interessante o livro e muito bom da gente ler e entender o que aconteceu. A bibliografia é muito interessante, tem bastante coisa, rodapé é lotado de inscrição e citação e tudo mais, tá? Gente, eu não tô com o livro aqui na mão, lembrei de fazer o vídeo assim meio de última hora, mas na thumbnail tá a fotinho do livro, né? Pesquisem na internet aí e deem uma olhada para ter certeza do que é que eu tô falando. Muito importante. E uma coisa também que chamou bastante atenção, rapidinho para terminar, nós estamos quase em 20 minutos, chamou bastante atenção a questão de Marx. Ele era um cara desleixado, coitada da Jane, que era a mulher dele, sempre passando trabalho, muito complicada a vida. Ele não trabalhava, era ocioso, ele só queria falar sobre a causa e escrever sobre a causa e tudo mais. E um dia ele recebeu um dinheiro de um tio dele, ele vivia endividado e tudo mais, né? E ele recebeu um dinheiro do tio dele, e isso aí me deixou bem cabreiro na época que eu li. E ele foi, eu não me lembro, ele tava em Londres e saiu e foi buscar, não me lembro aonde, o dinheiro. E em vez de voltar para Londres para pagar as contas e ficar com dinheiro, comprar roupa, comida, remédio para as crianças e tudo mais, ele saiu, em vez de voltar da onde ele estava para Londres, ele foi para Alemanha para encontrar uns amigos, e lá ele torrou o dinheiro dele em festa, bebida e tudo mais. Isso aí não é o Scullin que conta, é um bibliógrafo, né?
é uma biografia, um biógrafo, melhor dizendo, é uma biografia do Marx, né? E conta também do Engels, quem era, como eles se relacionavam os dois. Trotsky tinha uma mente muito inteligente e bem puxada para o lado mal, assim, e fala bastante sobre Stalin, fala sobre Lenin, fala sobre o período dos czares ali, que é bem interessante, esse período dos czares, quando caiu os czares e entrou uma república social-democrática. É a citação que o Skousen usa. Foi o período melhor da Rússia naquela época ali, onde um governo social-democrático entrou. E logo depois eles soltaram o Lenin, o Stalin e o Trotsky, e o Lenin vem e toma conta de tudo, e aí entra o comunismo em cima de comunismo no fim da vida. Uma coisa interessante também é que o Lenin, ele instaurava o poder comunista, e daí quando não tinha mais de onde tirar recurso, ele instaurava um sistema capitalista, e aí capitalizava o Estado de novo, e daí ele instaurava um sistema comunista de novo, e daí consumia todos os recursos do país. Isso foi várias vezes, e no final da vida ele pegou um governo, ele transformou a União Soviética num governo bem similar ao que chamou ele quando ele estava enclausurado lá na Europa. Eu acho que ele veio, né? E Stalin estava tava também, eu não vou me lembrar onde. Acho que eu não me lembro onde é que ele estava. Quando essa República Social Democrática ela assumiu, ela chamou eles. Quando o Lenin finalizou, estava quase perto da morte, ele finalizou dizendo assim que realmente o comunismo não ia dar certo. E ele instaurou esse sistema, um sistema socialista capitalista, um sistema social democrático, inclusive com a possibilidade de eleições posteriores, se fosse o caso. E disse inclusive que o Marx, que o Stalin não poderia, eles tinham que fazer de tudo para o Stalin não pegar o governo, não ficar como governante, porque senão ia ser complicadíssimo, e foi realmente. O Stalin destruiu com a União Soviética. Armamento, corrida contra o tempo com relação a armamentos e tudo mais com relação à Segunda Guerra Mundial e tudo, e tratados bem estranhos. E, gente, não adianta eu contar o livro todo, já tem 22 minutos aqui. Não adianta eu contar o livro todo aqui e vocês não têm o que ler, né? Então é bem importante. Apesar de que eu ia levar uns 2 ou 3 dias pra falando contar sobre todo o livro, né? Um pouquinho de cada coisa. Pesquisem sobre o livro, leiam, estudem. Com relação ao comunismo, o comunismo é muito mais do que muita gente pensa. O comunismo ele está intrínseco na vida de cada um, principalmente aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos foi bem batida a tecla em cima, assim, mas mesmo assim lá é bastante coisa que existe ainda com relação ao comunismo. É um sistema que ele é um camaleão, ele se modifica, ele vai se modificando ao longo das eras, e a gente vai ter que ir se adequando a isso aí. É bem complicado a gente trabalhar com isso, e muita gente não entende isso, não entende essa ideia de comunismo, como foi que surgiu e o que realmente significa o comunismo, mas estudando a gente consegue entender. Tá, gente? Um abraço aí pra vocês, tudo de bom, a gente se fala no próximo vídeo. Arquipélago Gulag é um dos livros que eu vou falar no próximo vídeo, mas vamos dar atenção agora a esse O Comunista Exposto, do W. Cleon Skousen. Tá, gente? Um abraço pra vocês, até mais, tudo de bom.